Uma produção. Broá. Lição número 10. Udão. O ano é 1908. Estamos bem no centro de Portugal. Notavelmente nos distritos de Coimbra, Guarda e Viseu. Um conjunto de produtores de vinho no país decide pedir que se crie uma região demarcada de vinhos. Uma coisa um bocadinho estranha na altura, porque a única região demarcada de vinhos na altura no país era a região demarcada de vinhos do Porto, nem sequer eram vinhos do Douro, que remonta, como se lembrarão certamente das aulas de História, à altura do Marquês de Pombal e ao incentivo ao comércio britânico e ao comércio estrangeiro em geral em Portugal. Mas em 1908, um conjunto de produtores de vinhos, um conjunto de produtores vitivinícolas e agrícolas desta região no centro, de Coimbra, Guarda e Viseu, decide pedir que se crie uma região demarcada, a região demarcada do Udão. A primeira região demarcada de vinhos não licorosos em Portugal. Isto se calhar é um bocadinho estranho para nós que pensamos hoje em dia, um vinho do Udão. Que coisa é essa? Que isso deve ser um vinho carrascão, ou deve ser um daqueles vinhos que se compra assim baratinho no Pingo Doce. Mas a verdade é que o Udão tem um longo historial de produção do vinho e tem exemplos de coisas muito, muito interessantes que estão lá a acontecer e de castas muito próprias que se estão a começar a explorar e a comercializar de formas muito interessantes. Quanto mais não seja, até porque o Udão é, em termos genéticos, o berço também da grande maioria das castas nativas a Portugal que nós apreciamos tanto. Por exemplo, a Touriga Nacional é uma casta que geneticamente surge no Udão, de certeza, como um cruzamento entre outras castas. Mas há outras castas que também começam a ser muito utilizadas na região vitivinícola do Udão e que são provas de que também se podem fazer bons vinhos no Udão e que já se fazem bons vinhos no Udão desde, ou pelo menos desde 1908, quando essa tal região demarcada existe. E portanto hoje o que nós queremos fazer é uma breve visita ao Udão. Não é uma visita completa, nem é uma visita extensa, de forma alguma, até porque, infelizmente, nesta altura, muitos vinhos bons do Udão também têm um preço relativamente elevado. E cumprindo um bocadinho a missão deste podcast, não tentar trazer para aqui vinhos que não sejam acessíveis à maior parte das pessoas, limitar-nos hoje a escolher alguns vinhos que são interessantes, que têm potencial de envelhecimento e que se vão juntar bem com comida típica portuguesa, que é um bocadinho um dos objetivos deste podcast. Mas o Udão, como eu estava a dizer, é particularmente interessante porque foge um bocadinho às regras do Touriga Nacional, Touriga Franca, que marca tanto a grande maioria dos vinhos produzidos em Portugal. E usa particularmente 3 castas que vamos explorar um bocadinho hoje, que são nativas do Udão, como de resto também a parte das castas nativas portuguesas são, como já disse anteriormente, pelo menos em termos genéticos, mas que são castas muito próprias e que são castas que nos trazem sabores muito, muito interessantes. Nomeadamente hoje vamos tentar dar uma vista de olhos pelo Alfrocheiro Preto, que é uma variedade tipicamente portuguesa que terá origem, lá está, no Udão, e que será uma espécie de filha da Malvasia Preta também, que é uma variedade de uva muito conhecida, e que é uma uva que cresce bastante bem, bastante fértil, bastante produtiva, que amadurece relativamente cedo na época, que é muito suscetível à doença e que, portanto, envolve algum trabalho do produtor para saber exatamente quando é que ele está pronto para a colheita, mas que é uma casta que se começou a expandir um bocadinho para a Bairrada e para o Tejo e até para o Alentejo por causa dos
das vantagens, por assim dizer, e dos bons resultados que os produtores do Dão estavam a conseguir com este vinho. É uma uva muito interessante porque tem um aroma muito próprio de morangos maduros, que é uma nota aromática que eu penso que ainda não explorámos aqui no sumo de uva, que acho que é particularmente interessante, um, mas que é um vinho muito de fruta fresca, quando está novo, quando o vinho foi acabado de produzir, tem muito esta fruta fresca deste morango, desta fruta escura, talvez alguma amora, etc. Mas que quando cresce, quando se deixa envelhecer um bocadinho na garrafa, começa a ter um caráter um bocadinho mais rústico, e começa a ter um caráter um bocadinho mais complexo, ainda com este morango, em que este morango se desenvolve e começa a atingir notas um bocadinho mais térreas e mais interessantes, de certeza. Outra casta muito própria da região do Dão é a Jaén. Jaen, e peço desculpa se potencialmente estiver aqui a ferir a suscetibilidade de alguns ouvintes com a minha pronúncia, mas a Jaén é uma casta própria, também novamente nativa do Dão, se bem que se encontram alguns semelhantes genéticos na zona na Espanha, que é também uma uva muito produtiva, que também amadurece relativamente precocemente, e que dá aos vinhos um aroma muito forte de fruta muito madura. E que, portanto, em combinação com o alfrocheiro, traz muito à boca estes tons de amoras, mirtilos, fruta mais madura, que com os tais morangos dão a estes vinhos de Dão uma característica muito interessante e muito própria que é fora do comum nos vinhos portugueses, e que dá alguma complexidade a estes vinhos. Aliás, não é à toa que a região demarcada do Dão é muitas vezes chamada como a Borgonha portuguesa, porque também cria vinhos de excepcional complexidade e que envelhecem relativamente bem na garrafa e que, portanto, são boas apostas para presentes ou para vinhos para uma ocasião mais demorada, com um caráter gastronómico muito grande e que se vão ligar muito bem com pratos de comida tradicional portuguesa, com um bacalhau, uns arrozes, enfim, pratos tipicamente portugueses, vão ligar muito bem com estes caráteres mais complexos de fruta mais madura, com estes morangos, amoras e mirtilos, muito próprios dos vinhos tintos do Dão. Mas o Dão não é só uma região de vinho tinto. Também é nos vinhos brancos que surge mais complexidade e mais potencial para envelhecimento, curiosamente. A região demarcada do Dão produz vinhos brancos de grande qualidade e de grande complexidade que podem beneficiar de alguns anos na garrafa, provavelmente devido ao uso de uma casta muito pouco usada em Portugal e sem qualquer expressão fora de Portugal, que é uma casta nativa do Dão também, que é uma casta conhecida como encruzado. O encruzado é uma variedade relativamente rara, que é relativamente também difícil de trabalhar na adega, porque pode ter uma oxidação muito rápida, mas que tem aromas muito delicados e muito interessantes, que nós também ainda não explorámos muito em vinhos portugueses e que não explorámos de certeza em vinhos brancos, nomeadamente pimentos, ou seja, um aroma muito próprio a pimentos, um aroma a rosas e a violetas, ou seja, muito difícil, muito diferente, por assim dizer, dos aromas de um loureiro ou de um alvarinho, que são alguns dos exemplos de vinhos brancos que já exploramos neste podcast. Também tem uma boa mineralidade por causa do terreno e do tipo de terreno muito específico, que é um terreno acidentado do Dão, em que estas uvas crescem, e claro, um aroma sempre presente a limão e a citrinos, que nos dão um grande prazer quando os bebemos.
à medida que eles vão envelhecendo na garrafa, os vinhos também vão ficando, estes vinhos brancos vão ficando com algumas provas de envelhecimento. No caso, notas também interessantes de avelã, por exemplo. Esse é o grande descritivo que é apelidado aos encruzados que envelheceram um pouco na garrafa, porque vai resultar num vinho com boa estrutura que traz, que fica com estas notas ligeiramente de frutos secos, que funcionam muito bem com esta evolução dos sabores e com este vinho branco bastante leve. E portanto, hoje temos 3 exemplos de vinhos do Dão, 2 vinhos tintos e um vinho branco. Os 2 vinhos tintos são 2 vinhos tintos que usam alfrocheiro e que usam jaén na sua composição, se bem que são vinhos tintos muito diferentes entre si também. E acho que vai ser particularmente interessante estudarmos e vermos um bocadinho essa diferença entre eles, por assim dizer. Nem só de vinho é feito o homem. De vez em quando também temos de fazer outras coisas para descontrair. E é por isso que esta temporada do Sumo de Uva é patrocinada pelo Rising Lords, um novo jogo que se passa na Idade Média, turn-based, mas que também mistura elementos de estratégia, em que podemos aumentar e evoluir o nosso reino e preparar os nossos exércitos para entrar em batalhas gloriosas com até mais 4 jogadores num modo multiplayer fantástico. Muito obrigado ao Rising Lords por continuar a permitir que nós vos falemos de vinhos interessantes que vocês podem beber enquanto entram em batalhas míticas contra os vossos arqui-inimigos noutros reinos. O Rising Lords, claro, sai na Steam no dia 24 de Abril em Early Access. Procurei. O primeiro vinho tinto que temos aqui hoje, que se orgulha no rótulo até de ser o vinho do Dão mais vendido no mundo inteiro, e que é o vinho do Dão com o qual a maior parte das pessoas tem o primeiro contacto com a região, é um Quinta do Cabris 2016, colheita selecionada, ou seja, um vinho muito típico, muito típico do Dão, engarrafado em Carregal do Sal, ou seja, bem dentro da região do Dão. E este Cabris, colheita selecionada 2016, é um vinho que tem Touriga Nacional, como não poderia deixar de ser, tinta roriz e alfrocheiro. E para mim é uma boa oportunidade de explorarmos um bocadinho estes sabores do alfrocheiro e estas potencialidades desta casta única na região do Dão. Quando olhamos para este Quinta do Cabris, a primeira coisa que vemos é um tom rubi escuro granada, por assim dizer, ou como diz a descrição da garrafa. E neste caso acho que é uma descrição que até se enquadra particularmente bem no vinho que estamos a provar, e que é um tom relativamente mais claro face, por exemplo, a um blend normal Touriga Nacional, Touriga Franca, que é um exemplo dos vinhos que nós já provámos neste programa. Quando chega ao nariz, efetivamente a primeira nota que sentimos é esta nota de morango e de outros frutos silvestres. Eu percebo, é aqui que se percebe perfeitamente a comparação com os vinhos da Borgonha, para qualquer pessoa que já tenha experimentado um tinto normal da Borgonha, porque de repente parece que fomos transportados para o meio de uma floresta ou de um campo com morangos, amoras e mirtilos a crescer à nossa volta. E efetivamente, e por este vinho ainda ser relativamente jovem, nota-se muito bem este caráter do morango no nariz. Na boca, curiosamente, contrasta um bocadinho com o nariz, no sentido em que a pessoa cheira morango, cheira um mirtilo que ainda é relativamente jovem, por assim dizer, ou neste caso ainda é relativamente jovem, e já agora este mirtilo e esta amora também são muito puxadas da tinta roriz e da Touriga Nacional, também estão presentes neste vinho, como é óbvio. Mas na boca, de repente, os taninos da Touriga Nacional e da tinta roriz é o que se faz sentir mais prominentemente neste vinho. Portanto, o vinho é ligeiramente mais pesado do que aquilo que estamos à espera única e exclusivamente a partir do nariz. É um vinho relativamente tânico e, portanto, é um vinho que pede comida.
a esta altura do campeonato. Já sabemos que estas duas coisas se podem juntar entre si. É um vinho relativamente tânico, com uma acidez bastante controlada. um, e com uma mineralidade que também é prova deste tal terreno acidentado. Ou seja, novamente, quando eu falo de mineralidade, isto manifesta-se de forma diferente para pessoas diferentes. Para mim, é sinal que o vinho tem um caráter um bocadinho salgado. Ou seja, para além de ter este teor alcoólico, que neste caso não se sente bastante, já agora, embora o vinho tenha 13% de teor alcoólico, um, nota-se perfeitamente este caráter ligeiramente salgado deste vinho. Este é um vinho que eu provavelmente juntaria com um frango assado, com um cabrito assado, novamente com esses tais grandes exemplos da gastronomia da região do Dão. Uma vitela de Lafões talvez ficasse espetacular com esta Quinta do Cabris, e um exemplo da boa forma que os vinhos do Dão podem ter a um preço relativamente acessível, aliás, bastante acessível, e uma boa porta de entrada para conhecerem estes sabores de morango, e esta mineralidade na boca tão típica dos vinhos produzidos com alforcheiro. O nosso próximo vinho tinto é um vinho de um projeto particularmente interessante, que é a Casa da Passarela. A Casa da Passarela é um produtor de vinhos do Dão há mais de 100 anos, há 125 anos pelo menos, ou seja, um produtor histórico de vinhos do Dão, que se tem vindo a reinventar com alguns projetos muito interessantes que usam vinhas velhas da região do Dão, especialmente nos vinhos brancos, para fazer coisas fascinantes a preços relativamente acessíveis, que são bons exemplos de novos enólogos e de alguma criatividade na região do Dão. E é um bom primeiro passo para produtores mais pequenos e não tão comerciais como, por exemplo, a Quinta do Cabris, que nós analisámos anteriormente. E o vinho que nós temos hoje é um tinto da Casa da Passarela, ou mais especificamente da coleção Vinhas da Passarela. É um vinho tinto que é o Pedra do Gato Premium 2016. Premium, que não significa nada, na verdade, qualquer coisa pode ser premium se eu puser no rótulo, mas que é um muito bom vinho de entrada no sentido de ser uma gama ligeiramente mais barata nos vinhos da Casa da Passarela e nestes vinhos do Dão de excelente qualidade, com um grande histórico e com um grande potencial de desenvolvimento de vinhos mais criativos. E este vinho, ou pelo menos aquilo que me parece que se tentou fazer aqui com o Pedra do Gato, foi criar um vinho do Dão que não precisasse daquele tal envelhecimento pelo qual os vinhos do Dão são conhecidos, por assim dizer, para se fazer um bom vinho e um vinho versátil. E portanto este vinho é um vinho que usa Touriga Nacional, alfrocheiro, jaém e tinta roriz, ou seja, já tem aqui o alfrocheiro e o jaém mais proeminentes, mas ainda não são monocastas, nem ainda são as únicas castas, ainda se usa o arcabouço da Touriga Nacional e da tinta roriz, por assim dizer, para fazer um vinho mais familiar à maior parte das pessoas, penso. E é um vinho que tem uma qualidade muito específica, ou uma característica muito específica, que é um vinho que não só vem do Dão, como vem de uma zona muito específica do Dão. E por isso é que eu também o quis trazer, e é por isso que eu acho a Casa da Passarela um produtor tão interessante. A Casa da Passarela fica em Gouveia, ou seja, fica na Serra da Estrela. E fazer vinhos na Serra da Estrela não deve ser exatamente uma coisa fácil, e portanto também está aqui uma prova da ingenuidade e do gênio que caracteriza às vezes os produtores portugueses que fazem vinhos em condições tão complicadas e em terrenos tão acidentados. Mas também é este terreno acidentado que dá uma mineralidade particularmente interessante a este vinho e que mostra muito bem estas tais notas de, por um lado, o morango, e por outro lado, a fruta preta muito escura, muito madura, que vamos conseguir aqui encontrar, e que vai ser e que vai fazer um vinho mais complexo. Olhando para este vinho é instantaneamente bem mais escuro do que o Quinta do Cabris, que nós avaliámos anteriormente. Um vinho quase preto, por assim dizer.
No nariz, instantaneamente é um vinho mais alcoólico do que o Quinta de Cabris que experimentámos anteriormente, ou seja, e aqui já estamos a falar de um vinho com 14% de teor alcoólico, portanto já subimos uma escala, uma pequena escada nessa escala. No nariz vem ao de cima ainda o morango ainda está lá, o morango muito próprio do alfrecheiro, mas a combinação já em tinta roriz e Touriga Nacional faz com que as notas da fruta escura muito madura, daqueles tais mirtilos e das amoras, venham ao de cima. E, portanto, temos aqui um vinho que, embora ainda só seja de 2016, já revela uma grande complexidade no nariz, já revela uma estrutura aromática muito interessante, que é um jogo, por assim dizer, entre esta fruta mais madura e, ao mesmo tempo, umas notinhas de morango. E agora vamos ver como é que é na boca. É excelente. É um vinho que na boca começa logo por revelar uma acidez muito interessante, porque, e se lembrarem do episódio que nós tivemos com a Camille Picherry do Prado, em que falámos um bocadinho da questão da mineralidade e da questão da altitude nos vinhos, esta acidez aqui já foi mais acentuada, a acidez deste vinho já foi mais acentuada pelo facto de ser um vinho mais de altitude, por assim dizer, na Serra da Estrela, num terreno acidentado. Um, ou seja, já é um vinho que na boca, em que na boca a acidez do vinho já vem de encontrar os taninos e já permite que estejamos a beber uma coisa mais complexa na boca, mas continua a pedir comida. Este vinho também pede comida, mas é um vinho bastante polivalente neste sentido, ou seja, juntaria isto com um peixe assado, juntaria isto com uma carne assada, com qualquer comida particularmente estruturada, mas é um vinho que revela algum envelhecimento em madeira, revela, lá está, este conjunto de Touriga Nacional da tinta roriz com a Jaén, e revela muito bem esta capacidade desta casta de trazer os sabores da fruta madura à tona. Continua a sentir-se ainda ali o morango, mas isso é mais passado para o cheiro, o que não é necessariamente uma coisa má. Aliás, aqui acho que até é bom, porque foi uma escolha do produtor de fazer um vinho que tem um cheiro ligeiramente diferente ou um conjunto de notas no nariz ligeiramente diferente do conjunto de notas que temos na boca, o que também faz uma experiência mais complexa, e especialmente se estivermos a comer isto com comida. E tem um final bastante longo, em que ainda sentimos essa tal fruta escura, um bocadinho do morango no final, mas um vinho ainda muito frutado, como de resto são a grande maioria dos vinhos tintos do Dão, e que resulta muito, muito bem. Passando agora ao branco, o vinho que temos aqui à nossa frente é o Duas Encostas de Dão Branco 2018, que é um vinho que não é um monocasta, aviso já, não é um monocasta de encruzado, dessa tal casta que eu disse que era uma casta muito típica na região do Dão. Mas também tem outras castas, ou seja, é um blend de encruzado com outras castas, mas com outras castas que também são muito comuns no Dão, que também têm o seu berço genético no Dão e que depois se espalharam para outras regiões e que são típicas de outras regiões. Nomeadamente, para além do encruzado aqui, temos Malvasia Fina, temos Bical e temos Fernão Pires. E Bical e Fernão Pires, particularmente, são duas castas muito usadas na região da Bairrada, que é a região ao lado desta região do Dão. Este vinho, que é um vinho de vinhas plantadas em solo granítico, vai ter mais mineralidade e vai ter mais aromas cítricos, mas que são aromas cítricos, mas que por causa desta característica de terem aqui o encruzado, vão ser acompanhados por notas um bocadinho mais tropicais e um bocadinho mais interessantes do que aquelas que veríamos num vinho branco seco típico português de outras regiões. Logo quando olhamos para o vinho é bastante claro, amarelo, quase esverdeado, mas bastante claro, especialmente para quando estamos a falar de um vinho branco. No nariz,
vemos logo essa questão do limão. É óbvio que essa nota está lá presente, essa nota bastante cítrica, mas também vimos umas notas ligeiramente mais tropicais. O produtor ou quem engarrafou diz no rótulo que serão notas de anis e de maracujá. Eu noto por acaso algum pimento, tipo pimento verde, pimento vermelho, etc. Acho que essa nota está particularmente presente e concordo até de certo modo com o anis, e com o maracujá também. Ou seja, notas relativamente mais tropicais, um bocadinho diferentes daquilo a que estamos habituados em vinhos brancos no resto do país, e que revelam muito bem este trabalho do encruzado com as outras castas. Há uma característica que se nota particularmente bem no nariz neste vinho, que é esta tal mineralidade que temos vindo a falar e que já percebemos que caracteriza muito os vinhos do Dão. Essa mineralidade está completamente patente no nariz, e aliás vem logo, parece que estamos a cheirar um bocadinho o mar quando cheiramos este vinho. Essa característica para mim, novamente, isto é uma opinião muito pessoal, mas para mim é uma salinidade, por assim dizer, nos vinhos, vem logo ao de cima quando pomos isto no nariz. Na boca, confirmamos que é um vinho seco, um vinho com uma secura a que também não estamos habituados quando falamos de vinhos brancos portugueses, um, e que comprova muito esta nota do limão e também esta nota do anis, esta nota do maracujá e, novamente, para mim, esta nota do pimento continua a estar muito presente neste vinho na boca. Continuamos a sentir, eu acho que é um vinho espetacular para sentir isso, essa salinidade que estávamos a falar, esse caráter mineral, um, nota-se particularmente bem aqui. Não é um vinho excepcional no que diz respeito ao final e à acidez. Isso é que subirmos, se calhar, um bocadinho mais no patamar dos preços e se procurarmos talvez um monocasta encruzado ou um vinho que utilize maioritariamente encruzado, se calhar vamos encontrar um vinho branco mais complexo e com mais potencial de engarrafamento. Um, e de envelhecimento, no sentido em que eu não escolheria este vinho para, ou seja, provando agora, não acho que ele tenha grande potencial de envelhecimento, que é esse tal potencial que o encruzado tem para nos dar. Mas é um bom exemplo novamente, para pessoas que estão a começar a descobrir a região do Dão, de como alguns vinhos podem ter estes aromas mais tropicais, por assim dizer, alguns vinhos brancos, que não são de resto, que são aromas que fogem muito ao floral e ao frutado normal, por assim dizer, que associamos com vinhos brancos em Portugal, e que é uma boa porta de entrada para qualquer pessoa que tenha mais interesse em conhecer um bocadinho mais sobre estes outros aromas que podem estar presentes nos vinhos brancos em Portugal. E assim acabamos uma viagem muito breve e muito limitada a esta região incrível que é a região de Mercado do Dão, um, com a certeza de que passámos a encontrar novos aromas, nomeadamente o morango, no caso do alfrocheiro, e estes tons mais tropicais, no caso do encruzado, que não são de todo comuns noutras áreas do país e noutras regiões do país e noutros vinhos portugueses. No próximo episódio, vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente. Pela primeira vez, vamos ter como, em lugar de preeminência, uma casta que não é uma casta portuguesa, é uma casta naturalmente alemã, austríaca, que é o Riesling. O Riesling é um vinho branco, também conhecido ou é uma casta branca, também muito conhecida pela sua mineralidade e pelos seus aromas fora do comum, por assim dizer. Que vamos explorar de uma forma particularmente interessante, porque vamos juntar um Riesling alemão com dois vinhos Riesling feitos em Portugal de formas muito diferentes, que nos vão permitir ver como é que os produtores de vinhos pegam nestas castas emblemáticas e as transformam em coisas diferentes, dependendo do que querem fazer com os vinhos. Até lá, como sempre, comentários, dúvidas, sugestões, sempre para as nossas redes sociais e bons copos.